Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui. Estava com saudade de vocês, mas que bom que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos todos reunidos para estudar a nossa trajetória na vida terrena, que é tão difícil. Que os bons amigos espirituais nos abençoem e nos inspirem na realização deste trabalho. Hoje nós vamos estudar um assunto bastante pertinente que depende de cada um de nós, essa busca a cada dia. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. É uma frase reflexiva. Esta frase foi dita na Grécia Antiga. Sócrates pegou esta frase para reflexão na vida diária dele, porque na verdade esta frase, conhece-te a ti mesmo, estava escrito no templo de Apolo, porque a civilização da Grécia Antiga acreditava em vários deuses. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, estava escrito no templo de Apolo. E Sócrates, ele foi um grande filósofo, era muito evoluído. E ele pegou esta frase, conhece-te a ti mesmo, porque ele questionava, ele queria saber o que era justiça, o que era ódio, o que era inveja. E ele perguntava para os sábios da Grécia o que seria ter ódio, e ninguém sabia responder. E ele saía perambulando e conversava com um e com o outro. E foi então que ele visitou o templo e viu essa frase e tomou para ele essa frase reflexiva, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, na sua época, ele questionava e procurava fazer uma reflexão. E nos dias de hoje, queridos irmãos, será que nós conhecemos a nós mesmos? Será que nós, olhando para dentro de nós e buscamos a essência do nosso ser? Santo Agostinho nos deixou ensinamentos profundos no Livro dos Médiuns, que ele diz assim: o pensamento expressado de inteligência não é outro senão do espírito. Tudo aquilo que nós pensamos, expressamos, é do espírito. E o espírito está encarnado no nosso corpo, portanto, nosso pensamento é do nosso espírito. A cada instante podemos acordar em nós infinidades de sentimentos, pensamentos, ideias, porque daí nós acordamos o nosso universo psicofísico. Nós temos um corpo e temos uma inteligência, que é o nosso espírito, que anima o nosso corpo. Então, na medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos despertando em nós muitas coisas boas, e nós temos que tomar o cuidado para não aguçar as coisas ruins que há em nós. É esse verdadeiro desafio, essa oportunidade que Deus, nosso Pai, nos deu de reencarnar para repararmos os nossos erros. Nós somos criaturas divinas e Deus nos deu a oportunidade de estar aqui no mundo para sermos felizes. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade depende exclusivamente do nosso proceder, do conhece-te a ti mesmo. Paulo de Tarso, nós sabemos que Paulo de Tarso, antes ele era Saulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele era Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos. Depois ele se converteu ao cristianismo. Olhou para dentro de si e conheceu a ele mesmo e viu as boas virtudes que emanava do seu ser. Então ele começou a olhar para dentro de si e distribuir todas aquelas coisas boas que tinha dentro dele com os seus irmãos. E ele disse: nós somos o corpo de Cristo e cada um participante desse corpo, é um ser abençoado. Jesus é a própria personalidade que está animando este corpo. E Jesus é o governador planetário. E ele se manifesta em cada um de nós. Ele disse: eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós e vós em mim. Não sou eu quem faz as obras, o Pai que as realiza através de mim.
Siga-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós igual a mim. Pois não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. É muito fácil, queridos irmãos, olhar para dentro de nós e conhecer o nosso próprio ser. Muitas vezes nós alimentamos em nós o egoísmo, a inveja, todos aqueles maus procederes. Isso vai acarretando graves consequências para a nossa evolução, porque na medida que nós alimentamos a inveja, nós deixamos de evoluir. À medida que nós alimentamos o ódio, é muito pior para nós. Nós estacionamos e sofremos, porque o que nos causa tanto sofrimento é justamente o nosso proceder. Se nós agirmos com ódio, o que vai acontecer? A nossa pressão vai subir. Então nós temos que conhecer a nós mesmos. E nós somos criaturas divinas. Nós temos o livre-arbítrio. Está em nós esse acordar para as coisas boas. Esse conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes nós não conhecemos nós, ficamos apontando o defeito para as criaturas. Fulano é isso e aquilo. E não olhamos para nós. Na medida que nós procurar a nos melhorar, certamente que o nosso melhoramento vai expandindo em todas as direções. Como se fosse uma luz. No momento que nós largarmos o ódio, a inveja, o egoísmo, a mágoa, meu Deus, isso dói tanto, prejudica tanto o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual também, principalmente porque um depende do outro. E nós temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui. Sabemos que é muito difícil essa trajetória, enfrentamos inúmeras dificuldades no nosso cotidiano, nós vemos aí fora a violência e nós perguntamos onde é que vai parar tanta violência, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Estamos num plano de provas e expiações que é o planeta Terra, tanta coisa acontece, essa semana mesmo aconteceu o terremoto no Nepal, isso é a fase transitória do planeta. Na Gênesis, item 27, capítulo 2, tem essa definição. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e o princípio dirigível é o corpo do qual esse espírito seria Deus. O menor movimento de um músculo de uma célula, esse espírito cataloga cada situação. Então, o nosso espírito, ele cataloga tudo que nós fazemos. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. Pensa bem, se nós ficarmos irados, ficarmos com ódio, as toxinas que vão espalhar pelo nosso corpo, quem será o prejudicado? Nós. Tudo e qualquer maledicência que passa pela nossa mente, os únicos prejudicados somos nós. Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer e muito. A cada dia devemos nos questionar: o que eu estou fazendo para me melhorar? E nós, a alma encarnada, nós temos a consciência que isso nos prejudica? Pelo menos nós estamos tentando aprender e assimilar esses ensinamentos do Cristo. Que nós somos apenas carona, que estamos aqui de passagem e nada levaremos conosco das coisas materiais, e sim dos bens espirituais que nós vamos adquirindo a cada dia. São as coisas boas, a elevação moral. Isso é muito importante, queridos irmãos. Nós nos queixamos tanto. Cada dia, quando nós saímos pela rua, nós nem observamos a paisagem. Fixamos a mente nas coisas ruins. E Deus nos concede cada dia um sol maravilhoso, flores, os pássaros. Tem as coisas ruins, mas não vamos ficar totalmente voltados para as coisas ruins. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos fazer uma corrente de oração. Muitas vezes a pessoa me diz, mas eu não sei orar. Meu Deus, agradecendo já é uma oração.
É por isso, irmãos, que precisamos cuidar também do nosso corpo, porque é o veículo que serve de morada para o nosso espírito. O que nós vemos nos hospitais, os hospitais abarrotados de gente com doenças gravíssimas, e nós ficamos, meu Deus, aquela criatura sofre tanto. A gente não sabe essas provações, foi essa criatura que pediu para que passar por ela. Outras vezes é o exagero, grande número de pessoas exagera no álcool, na comida, em todas as ações que vão provocar esse mal-estar no nosso corpo. O sexo em excesso também é gravíssimo para o espírito. A nossa direção, ou seja, são comandados pelo nosso espírito. Então é por isso que nós temos que ter essa precaução para com o nosso proceder a cada dia. Na maioria das vezes, os casos de obsessões que dos irmãos, às vezes os irmãos chegam aqui completamente obsedados, mas muitas vezes somos nós que criamos, é o próprio indivíduo que puxa para ele essas coisas ruins, é o próprio indivíduo que cria essa obsessão. O Espiritismo é uma filosofia que nos ilumina e é por isso que aqui estamos para buscar esse esclarecimento de como proceder, de como nos conhecer a cada dia, porque ele é uma ciência e nos comprova para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Irmãos, nós temos que aproveitar essa oportunidade. O ensino dos Espíritos é a reprodução das palavras de Jesus sob diferentes aspectos. Nós precisamos urgentemente tomar consciência dos nossos atos. Não precisa ser letrado para compreender a doutrina espírita. Ela chega a qualquer um, basta abrir o coração. Quando nós captamos energias boas, nós estamos de coração aberto e essas energias vêm do mais alto e nos enche de saúde, de força e de otimismo. Precisamos estar de coração aberto, conhecendo a nós mesmos. Não adianta passar da porta para dentro, cheio de mágoa, com o filho, com o esposo, com a esposa, com a vizinha, com quem quer que seja. Mágoa, queridos irmãos, só nos faz sofrer e nos deixa doente. E quando nós vemos no centro espírita, o que nós queremos? Nós queremos ficar bem, nós queremos estar de bem com a vida, nós queremos ter saúde. Mas será que nós nos ajudamos? Nós estamos tomando passe muitas vezes com o pensamento em casa, o que eu vou fazer de almoço amanhã, porque é muito fácil nós desvirtuarmos o nosso pensamento no momento da transmissão da energia, no momento da explanação. É muito fácil. E é por isso que nós temos que tomar este cuidado, orai e vigiai. Se aqui nós estamos buscando este remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito, nós precisamos estar em constante vigília. Porque o médium está ali de bom coração, emitindo essas energias, que ele é o quê? Ele é um mero instrumento de Jesus. E nós precisamos, principalmente no momento da transmissão do passe, nós precisamos estar com o coração aberto, lavar o nosso coração de toda a mágoa, de todos aqueles ressentimentos, de quem quer que seja, porque essa é a oportunidade. Porque ninguém está aqui por acaso, todos foram chamados. Porque dificilmente são poucos que chegam por amor, que vêm pela vontade de seguir a doutrina. Muitas vezes nós vemos por causa que perdemos um ente querido, por causa do relacionamento entre a família está difícil, ou estamos depressivos. Nós somos chamados para estar aqui. Tudo que nós temos, dos bens materiais, não levaremos conosco. Vamos preparar a nossa bagagem, conhecendo a nós mesmos, olhando para o nosso interior, e não vamos apontar os defeitos alheios, porque nós temos esse grande defeito de ficar apontando. Vamos olhar somente as qualidades das pessoas e vamos sorrir.
Vamos sorrir, a vida é bela. Temos dificuldades, sim, mas vamos sorrir. Tem criaturas que têm muito mais dificuldade que nós. Conheço pessoas que são o sorriso lá na orelha e são cheias de problemas. Mas, minha filha, cada dia é uma alegria de viver e eu agradeço a Deus porque Ele me dá força de viver mais e mais, porque a cada dia eu aprendo mais um pouco e não são espíritas. Então, assim, nós que estamos tendo a oportunidade, vamos colocar em prática, vamos conhecer a nós mesmos. Cada um deve interrogar as suas consciências e fazer um questionamento próprio. O que eu fiz de bem hoje, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de bem, meu Deus? Auxilia-me para que eu possa sempre repetir o bem mais e mais a cada dia. E o que eu fiz de mal, meu Deus, me perdoa pela minha atitude, pelo meu mal proceder, porque eu julguei o meu irmão. Muitas vezes nós somos orgulhosos e não damos o braço a torcer. Nós queremos só que alguém nos ouça, nós queremos que as pessoas olhem para as nossas dificuldades e nós não queremos olhar as dos outros, nós não queremos dar o braço a torcer, não podemos fazer da vida um cabo de guerra. Se o fulano é teimoso e você tem a consciência de que não é assim, dá o braço a torcer, porque certamente está na hora de você exercitar. Quem cala também tem sabedoria. Está errado e continua ali implicando, insistindo, isso vai gerando um certo desconforto e até mesmo um grave desentendimento. Conhece-te a ti mesmo. Vamos pedir para Deus que nos abençoe a cada ato bom que nós fazemos em nossas vidas. Todo bem que nós fazemos, a resposta sempre é positiva, porque nós fazemos o bem e com certeza recebemos o bem quando menos esperamos. A resposta sempre chega e nosso anjo guardião nos auxiliam na busca desse conhecimento de nós mesmos. Devemos nos questionar sempre, queridos irmãos, o que eu fiz de ruim? Por que agi assim? Eu julguei o meu próximo? Me auxilia para que eu possa ver sempre suas qualidades e não os seus defeitos, porque o único juiz é Deus. Todos nós somos cheios de defeitos e aqui nós estamos para nos melhorarmos. Todo mal proceder que está oculto nas profundezas do nosso espírito, a cada dia nós podemos controlar com oração e com as nossas boas atitudes. Mas nós também temos que reconhecer os nossos defeitos. Na medida que nós reconhecemos os nossos defeitos, nós estamos nos conhecendo a nós mesmos. Nós estamos entrando em sintonia com o nosso anjo guardião, que está sempre nos aconselhando. Não faz isso, não faz aquilo, nós teimamos. Os únicos que têm a perder somos nós mesmos. O conhecimento de si mesmo é o caminho que vai nos levar a um encontro com Deus. Cada um é responsável pelo seu próprio conhecimento. Se eu tenho a tendência de ficar irritada, eu devo procurar meios de controlar essa minha irritabilidade. Eu posso procurar um psicólogo, a medicina está aí para nos ajudar. Nós precisamos a cada dia nos melhorar e procurar auxílio para as nossas dificuldades. Se temos mágoas, vamos orar todos os dias, pedindo para que Deus tire do nosso coração aquela mágoa, aquela melancolia. Nós temos esse grande desafio, queridos irmãos. É por isso que aqui estamos. E vamos agradecer a Deus sempre, a cada dia. Vamos nos queixar menos. Vamos olhar para o lado e ver que o nosso irmão muitas vezes tem muito mais dificuldades que nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe.